Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os youtubers polêmicos. Lembrando que a playlist vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Edinaldo Pereira. Uma das polêmicas dele inclui que apareceu uma bandeira nazista numa transmissão dele e o YouTube deu um strike nele. BRKS Edu. Certa vez apareceu um programador brasileiro que fez de um modo independente uma versão do Super Mario que era tão bom e muita gente dizia que era muito melhor que muitos jogos do Super Mario que haviam sido lançados recentemente. Aí o BRKS Edu marcou a Nintendo América e falou: ele não está merecendo um processinho? E aí as pessoas ficaram bravas com ele, falando: você tá maluco, tá querendo que a Nintendo ferre com a vida dele? Ele não está machucando ninguém, por que você fez isso? Aí então ele falou: é piada, gente, ironia, é claro que eu não quero que a Nintendo ferre. Só que essa desculpa não colou, porque depois ele veio dizer que ele não era o errado de denunciar pra Nintendo, errado era o menino que tava mexendo em propriedade intelectual que ele não tem direito. Imaginágua e Felipe Barbosa. O Imaginágua é aquele canal que fala sobre animações, filmes animados e fala algumas teorias, e ele tentou traçar uma linha do tempo a partir das teorias de Coraline, só que as pessoas descobriram a existência do canal do Felipe Barbosa, que é um escritor que fala sobre livros e comentou sobre Coraline, e ele desmistificava boa parte das teorias, como por exemplo, que o gato é a reencarnação do bisavô do Aibe, que por sua vez foi a única criança que conseguiu escapar da Bela Dama. Por isso ela odeia ele, mas o Aibe não existe no livro e o gato repudia os seres humanos, inclusive quando compara ele com um ser humano, ele sente nojo, dizendo que é um ser superior e que ele é apenas inimigo da Bela Dama, porque em muitas culturas os gatos são inimigos naturais das pestes e a Bela Dama se alia a pestes. E as pessoas começaram a marcar o Imaginário, dizendo que ele estava errado, estava defendendo bobagem, defendendo várias mentiras, e isso acabou puxando o Felipe Barbosa, que não queria guerra com ninguém. Por conta disso, o Imaginário deletou os vídeos de Coraline e fez um vídeo com o Felipe Barbosa para mostrar que não havia treta nenhum dos dois, e então o Imaginário acabou se tornando bem mais cuidadoso ao falar de Coraline, e o Felipe Barbosa decidiu não falar mais de Coraline, não só porque isso deu essa treta, como também ele já havia destrinchado o livro. Rafa Paulo. Ele era um youtuber que falava bastante de FNAF, por exemplo, e ele era bem amigo do Core. Só que o próprio Core acabou dando um exposed nele, revelando que ele deu em cima da sua esposa, que na época era sua namorada, e isso acabou pegando muito mal pra ele, tanto que esse foi um dos principais motivos por que ele abandonou o canal. Dublador do Gumball, Spank o Dream. O Dream é um youtuber norte-americano que ele acabou ficando com a imagem suja por conta de uma conta fake que vive em função de denegrir a imagem do Dream, e aí ele tinha espalhado que o Dream era um pedófilo, por isso todo mundo ficou com raiva dele, e certa vez o Dream pegou um Uber junto com o dublador do Gumball, e ele acabou sendo espancado pelo dublador do Gumball, e ele acabou gravando um vídeo mostrando que o dublador estava alterado. Jumentossauro e Intox Anime removidos do Anime Awards. Em uma das edições da Crunchyroll Anime Awards, o Jumentossauro e o Intox Anime foram removidos ao começar, que as pessoas do Twitter pegaram alguns tweets antigos e tiraram de contexto, e alguns trechos do vídeo do Jumentossauro e tiraram de contexto, e ele ficou com carga de preconceituoso, e apesar dele ter feito um vídeo esclarecendo, isso não foi suficiente para Crunchyroll reconsiderar. Agora em Toxic Anime ele criticava o politicamente correto, em especial as várias orientações sexuais e identidade de gênero, dizendo que inventam cada coisa e que daqui a pouco iam falar que Cyborg era uma identidade sexual. E aí então o pessoal disse que ele estava sendo transfóbico, preconceituoso, especialmente para as pessoas que têm prótese, só que ele esclareceu dizendo que ele não se referia a pessoas que têm prótese em Cyborg, tipo o Cyborg da DC. iShowSpeed, um youtuber e streamer bem controverso por várias razões, como por exemplo, pessoas não gostarem dele por considerar ele forçado, escandaloso, desnecessariamente chamativo. Também houveram algumas exposições mostrando que ele foi mais preconceituoso, potencialmente agressivo, machista e outras coisas mais. Outros momentos controversos do iShowSpeed incluem ele ter descoberto uma doença rara que não tem cura e que ele acidentalmente mostrou o órgão genital dele na live que tomou um ban. Monark, ele sempre foi uma figura controversa por ele defender a liberdade de expressão irrestrita a um ponto de você poder ser um idiota sem ser punido, e os momentos mais controversos foi aquela vez que ele disse que deveria existir um partido nazista, já que a esquerda, ou melhor, o comunismo e o socialismo, existem no país sem restrição, enquanto que não existe extrema direita, só que ele foi acusado de ser nazista. O Flow perdeu muitos seus patrocinadores e tiveram que remover o Monark por uma questão de controle de danos, e o Monark até mesmo teve de sair do país para não ser preso. Outro momento infame do Monark é que ele relativizou a pedofilia e a exploração infantil, em que ele falou que
quem possui material pornográfico infantil não deveria ser punido, porque, ora, contanto que ele não toque numa criança, ele não tá cometendo nenhum crime. Só que as pessoas falaram que é sim crime você possuir tais materiais, mesmo você não toque numa criança. Principalmente porque você vai estar alimentando uma indústria de pessoas que de fato estão tocando e machucando crianças. E, curiosamente, ele mais uma vez repetiu essa história envolvendo pedofilia quando ele falou lá com o Maurício Meirelles no podcast, em que ele falou que as pessoas deveriam ter liberdade para falar que são pedófilas, e aí ficaria mais fácil identificar quem são esses criminosos e assim poderia se afastar. E o próprio Maurício Meirelles falou que não se pode falar isso em voz alta. Colin Vlogs, também chamada de Miranda Sings, é uma cantora e youtuber focada num público mais infantil, e ela tomou exposed e fez várias coisas bizarras e inapropriadas, como por exemplo, os fãs quando iam no ADM dela e ela mandava várias mensagens inapropriadas, os aliciava e deixava eles bem desconfortáveis, ou em um show em que ela fez uma menina ficar numa posição bem sugestiva. Ela também já foi acusada de gordofobia, racismo, bullying, e ela mandou uma lingerie para um fã. Ela vazou o nude de uma amiga sem a sua permissão. Ela até perguntou para as crianças qual era a posição sexual favorita delas. E isso pegou extremamente mal, que ela gravou um vídeo cantando em um tom de deboche e não admitindo nenhuma culpa, não negou absolutamente nada, pelo contrário, ela disse que isso tudo não passava de fofoca e o único erro dela foi confiar demais, ter tratado o público dela como amigos íntimos. General do Medo, ele era um youtuber de games que tinha uma boa fanbase, só que isso tudo mudou quando ele sofreu um exposed revelando que ele é um predador sexual que chantageou e abusou de várias crianças. Cerca de mais de 20 crianças acabaram sofrendo na mão do General do Medo. Isso também explicava por que ele tinha períodos que ele desaparecia do YouTube, e o grande motivo é que esses períodos de desaparecimento era quando ele estava prestes a ser pego, o que chocou bastante tanto a sua fanbase quanto a própria comunidade do YouTube, a um ponto de ferir de uma vez por todas a imagem do mesmo, e que ninguém acredita que ele se reabilitou e que se arrepende de seus pecados. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like. Também não esqueçam de ativar as notificações, chave de like caso gostem dos meus vídeos. E se a opção de hypar aparecer para você, hype o vídeo que ajuda bastante. E se você puder, vire membro, ajude o canal. Então eu sou o Android, tchau!